tudo que você está vivendo até hoje, né, não se compara àquilo que Deus está pronto a fazer através da sua vida. Dá um sorriso para quem está ao seu lado, diga assim: é com você, viu, irmão? E eu vibro, porque às vezes eu tô assim numa crise que eu falo, cara, eu acho que esse negócio é só comigo, só com a nossa igreja, só com o nosso povo, que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo algumas coisas, né? E eu até estava falando com o pastor Fernando, né? Ontem nós não tivemos tempo para conversar diretamente com ele. Ele chegou aqui, já veio ministrar, e depois ele falou, cara, minha igreja está passando esse processo, Deus está trabalhando isso. Daí eu olhei para ele: você está de brincadeira comigo? Falei: alguém te contou alguma coisa da igreja? Ele falou: não. Falei: cara, Deus está fazendo a mesma coisa com a gente. Ele falou: cara, o entendimento que eu tenho tido de Deus é que as realidades do reino, elas estão conectadas, e há uma visão dos céus, há uma visão de Deus, e ela sempre é muito clara, não há nada muito de novo. Mas quando a gente está alinhado com uma visão do reino, é normal que você encontre pessoas, né, que estão alinhadas com essa mesma visão. Aí você fala: uau, cara, então a gente tem uma visão realmente maior do que nós mesmos, né? Porque eu vou dizer para você, cara, o maior rolo nosso é a gente achar que às vezes nós somos legal, nós somos um povinho, nós somos uma igrejinha, nós vamos fazer a diferença e nós somos o dono da razão. Relevância dentro da cidade, dentro da região, dentro do chamado é uma coisa, você achar que você é a última revelação do negócio é outra coisa. Aí você descobre que existe um reino, que existem lugares, que existem pessoas, que existem ministros, que existem homens de Deus, que estão conectados a realidades sensíveis. E quando a gente senta, quando a gente se alinha, quando a gente se sincroniza, se fala: uau, olha aí o reino em ação, né? E aí a gente vai conhecendo várias pessoas, e uma das pessoas que eu vejo assim que Deus tem alinhado o nosso coração é o pastor Weckles. Pastor Weckles, né? Antes é que nem a história de Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, né? E depois a gente já pôde estar com ele aqui no Extraordinário. Eu nem tive tempo de conversar muito com ele, mas várias realidades de palavras e decretos que ele liberou aqui, né, foram realidades que Deus começou a mover na vida da igreja, né? E eu creio que assim como foi no começo do ano, ao Deus trazer ao nosso entendimento a pessoa dele, né? Porque eu falo para você, a gente não fica tentando, né, fazer modinha, né? Quando a gente procura trazer alguém, a gente quer estar alinhado justamente o que Deus quer liberar, a pessoas que Deus tem verdades, né? Eu descobri o Isaac Santos, eu estava ministrando com ele no começo do ano, e ele trouxe uma palavra bem interessante. Ele falou assim: algumas pessoas têm o sermão, outras carregam a mensagem, né? E eu tenho descobrido isso, que pessoas que estão alinhadas com o reino, né, elas não têm um sermão, elas carregam uma mensagem. E quando eu já olho para o pastor Weckles, eu já começo a ver a mensagem que ele carrega, né? É aquele cara que anda com lenha e anda pegando fogo. Você dá uma olhada para ele, né? E falo que nem o Mardigão falou: cara, alguém que pega fogo não consegue ficar parado. Alguém que está incendiado, ele se desespera, porque ele quer ver a coisa acontecer, né? E aí Deus tem trazido essa realidade para que a nossa paixão seja cada vez mais contagiada, mais intensa, mais incendiada pela presença de Deus, e a gente possa se mover em resposta disso, amém? E é uma alegria receber o pastor Weckles. Pastor, sobe aqui, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele. Falei para ele que era uma revisão com os líderes, o tempo com a igreja, ele prontamente nos atendeu, e a gente fica muito feliz, né? E me casa, su casa, como diz o Fernando, fica à vontade, né? Pode cajadar como quiser, dar rajada de poder, fica à vontade aí. E com certeza nós recebemos sua vida como profeta nessa noite sobre a nossa vida, para ter o galardão do profeta, né? Amém. Amém. Obrigado. Aleluia. Obrigado, gente. Que alegria, mais uma vez nós podemos estar juntos. Estivemos juntos no começo do ano, foi muito especial. Eu também já conheci essa igreja de ouvir falar, né? No começo do ano eu pude realmente estar aqui com vocês, e tem sido um prazer enorme nós estarmos juntos com um propósito no reino, amém? Eu sei que essa é uma noite fria, eu sei que você está aí que você não quer nem falar. Quando a gente vem para um lugar frio, assim, você tem aquele momento onde o teu corpo se esquenta, né? Seja com a mão no bolso, seja porque você encostou demais o braço. Aí chega num ponto que você não quer nem que mexam com você. Tem gente que está gelando o pé já, né? E vai subindo aquela friagem assim, né?
Guarapuava é mais fria do que isso. E quando o pastor me convidou para estar aqui, eu de pronto já recebi, porque sair de Guarapuava nesses dias é a melhor coisa que tem, você está fora. Teve um frio muito grande na nossa cidade mês passado. Eu creio que aqui também fez frio, né? Mas eu, graças a Deus, estava ministrando lá em Minas Gerais, e eu subi no púlpito e falei: meu irmão, melhor coisa que você fez foi ter me trazido aqui, né? Estava -4 em Guarapuava, com sensação térmica de -7. Minha esposa me ligou, falou: Éclis do céu, você viajou e não comprou gás. Eu falei: amor do céu, faz 10 dias que eu comprei gás. Aqueles P45, é lógico que tem gás, mas ela, amor, não está funcionando nada. Estamos sem conseguir tomar banho, faz alguma coisa. Liguei, falei: cara, vai lá ver o gás. Sabe o que aconteceu com o gás? Tinha congelado. Tinha congelado o gás, né? Mas eu estava lá em Minas, na bênção, né? Minha esposa estava com o gás congelado na casa. Mas assim, é uma alegria, né? Até que esse inverno até que não foi tão frio. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, ministrar algo. Estamos num grupo, com certeza. Se você saiu de casa nesse frio, é porque você é mais fominha do que os outros, né? Que quem assim não tinha tanta fome, com certeza a hora que chega do trabalho, vai para debaixo de uma mantinha daquelas que comprou em Cidade de Leste, o cara já não sai mais. O cara já não sai. Hoje eu já tive o privilégio de passar no exterior, estou aqui, né? Graças a Deus. Queridos, deixa eu te perguntar algo. Vocês já viram aquelas pesquisas que eles fazem, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça? E até tem pesquisa sobre isso, né? Então, por exemplo, quando você pensa em farmácia, qual é a primeira que vem na tua cabeça? Essa mesmo, né? Pode ser. O que às vezes vem uma coisa diferente na cabeça do outro, né? Quando você pensa em mercado, qual é o primeiro que você pensa? Manaim. Oh! Ai. Quer ver uma coisa que vai vir diferente na mente de cada um? Quando você pensa em carro, qual que você pensa? Diferente para cada um. Isto. Vamos que vamos. Não se preocupe que eu vou caminhar com você em algo aqui, mas é bem assim mesmo. Quando você pensa em eletrônico, o que você pensa? Paraguai. É a primeira coisa que vem na mente. Por trás disso, queridos, tem uma verdade. Se você pensa, quando eu falo eletrônico, você já pensa no Paraguai? Tem uma verdade nisso. Isso está lá dentro de você. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Onde você gostaria de estar nesse momento? Miami? Dubai? Num lugar quente, na minha cama. Dá vontade, não dá? Nesse frio, comendo pinhão, né? Tem gente que gosta do pinhão, tomando chimarrão. Mas a verdade é que quando a gente fala assim, onde eu gostaria de estar, vem algo que me dá prazer. Eu sou uma pessoa que, acho que como a gente tem que estar muito em cima do púlpito, e eu não posso subir no púlpito aqui e ficar em silêncio, eu tenho que chegar e falar. Mas meu irmão, quando eu estou na minha casa, pense o prazer que é ficar em silêncio. E a esposa pergunta: o que você está pensando? Nada. E não quero pensar em nada. E aí ela diz: mas como que você consegue pensar, não pensar em nada? Mas gente, essa é uma habilidade específica que Deus deu para o homem. Só o homem consegue não pensar em nada. E a mulher, Deus deu outra. Deus permite ela pensar em tudo ao mesmo tempo. Mas são características diferentes, né? Mas eu tenho um prazer, meu irmão, um prazer de chegar em casa. Às vezes eu venho com tanta coisa da igreja, às vezes eu venho com coisa do meu dia a dia. Eu tenho aquele prazer de chegar em casa e falar: puxa, agora eu vou ficar sem fazer
nada. Isso me dá prazer. Tem coisas na nossa vida que nos dão prazer, não dão? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, no que realmente a sua alma tem prazer. Deus me deu essa palavra há muitos anos atrás, mas desde o início do ano eu senti, já ministrei essa palavra em muitos lugares, até fora do país já ministrei essa palavra, e foi uma verdade na minha vida que ela tomou conta do meu ser, e eu falei: Deus, isso vai ser uma marca na minha vida, eu quero viver essa mensagem, eu quero realmente encontrar prazer, mas na tua presença, não em todas as outras coisas. Para quando falarem assim para mim, no que você tem prazer? Eu tenho prazer em estar na presença do meu Deus. Para que se torne verdade alguns versículos que muitas vezes nós falamos, nem avaliamos o quão forte eles são, mas o salmista diz: mais vale, Senhor, um dia nos teus átrios do que 1000. Você parou para pensar que esse 1000 você pode pensar no Caribe? Quem é adolescente pensa na Disney. Quem gosta de consumir um pouquinho mais pensa em Miami, né? Ele diz assim, ó: eu prefiro, mais vale, tem um valor maior eu estar um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Se isso é verdade, por que a gente falta culto? Se isso é verdade, por que muitas vezes nós escolhemos estar em outros lugares do que na presença do Senhor? Sabe, o salmista diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Sabe, quando eu leio o livro de Salmos, eu vejo esse desejo por estar na presença do Senhor constantemente. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Nós cantamos sobre isso. Muitas vezes nós recitamos versículos dizendo: mais vale, Senhor, um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas a gente precisa tomar cuidado muitas vezes até com o que canta. Teve um grupo que no primeiro CD a música deles era assim, ó: eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abriu mão de tudo no primeiro CD. Aí o segundo foi: restitui, eu quero de volta o que é meu. Então, tipo assim, no primeiro CD deu, no segundo pediu para voltar. E a verdade, querido, nós muitas vezes chegamos no culto e não temos noção do que estamos cantando. O sacrifício sou eu, gente do céu. Presta atenção, é que às vezes a letra ela sai ali, a gente vai lendo ali, vai cantando. Terem noção. E quando se fala sobre prazer na presença, sabe uma coisa que faz você avaliar se você tem bastante prazer na presença ou não? Quem aqui no teu celular, ele te mostra o quanto de tempo você gastou com ele no dia? Quem aqui? Se você entra lá no teu celular, ele te mostra tempo. E aí te diz lá: você passou, vamos dar um tempo aqui, 4 horas no celular. Aí você pensa: não, nunca passei 4 horas. Baixa o aplicativozinho para você ver. E aí ele te mostra quais são os aplicativos que você ficou mais tempo. Ali o coração é revelado, meu irmão. Ali aparece se você ama a presença ou os likes que você tem. Ali realmente aparece no que você tem prazer. Quantos aqui tem um aplicativo da Bíblia no celular? Chega no final do dia e vê o quanto de tempo que você deu para ele. A gente dá uma risadinha, mas a gente dá uma facadinha também. Então vamos rir, vamos dar aquela e vamos pouquinho. Mas a verdade é, queridos, essa palavra mexe muito comigo, porque eu digo: Deus, eu não quero que isso seja de boca para fora. Eu quero ter paixão e prazer pela tua presença. No que realmente a minha alma tem prazer? Abra comigo no livro de Salmos, então, no capítulo 1.
Salmos capítulo 1. A palavra do Senhor nos declara. Primeiro Salmos. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quantos querem ser benditos, bem-aventurados, abençoados? A Bíblia diz assim: bem-aventurado, primeiro diz o que esse homem não faz. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Deixa eu te contar algo que acontece no meio cristão, e você sabia que os ímpios não têm nada disso. Mas às vezes tem o seu vizinho que não é convertido, e a gente fica assim: Deus, me dá uma oportunidade de falar do teu amor para o meu vizinho. E aí o cara ora 50 anos, conversa todo dia com o vizinho, mas continua orando: Deus, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. E o ímpio, você sabia que ele não ora? Você sabia que quando ele quer falar as coisas para você, simplesmente ele chega e fala? Mas a gente não, a gente tem que ter toda uma preparação espiritual antes. E muitas vezes não precisa, porque você conversa do futebol, você conversa do clima, você conversa de tudo. Mas aí para falar do que Jesus está fazendo na sua vida, você precisa ter uma campanha antes de 7 dias, para depois ir lá falar com o vizinho. Agora, o ímpio, ele dá conselho sem a gente pedir. O ímpio dá conselho sem a gente perguntar. Quem aqui está na universidade, se você for solteiro, chega amanhã lá na tua universidade, amanhã não, que é domingo, mas depois de amanhã. Aí você chega lá e diz: vou casar. Vai levantar um monte de ímpio que vai falar: o quê? Você é louco, rapaz. Vai ficar com uma mulher só o resto da vida? Você é doido? Vai viver a vida. Ímpio dá conselho sem a gente pedir. Aí você está lá, empresário, querendo levar as coisas certinhas, de acordo com a palavra do Senhor. Aí você diz: vou pagar imposto. O que o ímpio fala? Imposto? Você está doido, rapaz? Que pagar imposto? Ímpio não se preocupa, ele dá conselho e não se preocupa. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é certo desse versículo? Que abençoado é o homem que não anda, mas também é certo que vai ter conselho de ímpio. E os ímpios sempre estarão falando algo na sua vida, sempre estarão dizendo assim: você é um fanático lá naquela igreja. Ô fanático, está indo lá na igreja para dar dinheiro para pastor? Fala, tem ímpio que fala isso aqui. Lá em Guarapuava tem uns ímpios assim, falam direto. Eles sempre dão conselhos, mas a Bíblia diz que se eu quiser ser abençoado, bendito, bem-aventurado, eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Mas o texto diz também assim, que eu não me detenho no caminho dos pecadores. A verdade, queridos, é que os pecadores, a Bíblia diz que eles estão andando no caminho largo, e o fim do caminho largo, o destino do caminho largo é a perdição. Mas você, meu irmão, você se converteu. É a mesma coisa quando você está numa estrada e de repente diz assim: conversão à direita. Você sai daquele caminho e você vai para um outro caminho. E a verdade é que esse caminho é andar na contramão dos pecadores. Então, todos, eu e você, nós estávamos indo em direção à perdição. Mas um dia nós encontramos com Jesus. E eu e você, nós nos convertemos do nosso mau caminho. E agora nós estamos seguindo o caminho, a verdade e a vida. Agora, deixa eu te dizer, tome muito cuidado com esse evangelho, que muito está sendo ministrado através do YouTube. Porque antes, queridos, para alguém ministrar algo errado ao teu coração, o bispo tinha que
não conhecer a pessoa que ele ia colocar aqui nesse púlpito, e o cara vinha aqui e falava qualquer coisa. Hoje você, através do seu celular, você recebe um ensino errado. E hoje muito se tem ensinado sobre uma conversão que eu não preciso mudar de caminho. Que eu me converto, ele me aceita do jeito que eu sou, é pela graça, então eu não preciso mudar. Mas a mesma graça que te salva é a graça que tem que te transformar. Se ela não te transformou, você também não conhece a graça que te salvou. Porque a palavra do Senhor nos declara no livro de Tito que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela fez eu mudar de caminho. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, eu sou salvo pela graça. Mas o livro de Tito também me diz: e ela me ensina a renunciar às paixões mundanas. Mas hoje tem sido ministrado um evangelho que não precisa de transformação. E isso não é bíblico. Porque o meu Jesus, quando Ele me salva, Ele também tem poder para me libertar do pecado. Então, bendito, bem-aventurado, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas ele também não permanece no caminho dos pecadores. E ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele não tem comunhão com pessoas que ficam escarnecendo. Ele tem comunhão dentro do reino. Você está entendendo? E aí, o versículo 2 tem algo poderoso. Ele diz: mas antes do que ele faz, e antes do que ele deixa de fazer, o seu prazer está na lei. E nela medita de dia e de noite. Deixa eu te dizer algo. Você sempre terá tempo para aquilo que te dá prazer. Deixa eu ir um pouquinho mais fundo. Se você ama realmente, você gasta tempo. Vamos falar sobre coisas naturais, tá bom? Para a gente não ser muito espiritual aqui. Qual homem aqui que gosta de futebol? Qual homem que gosta? Pouco? Você tem tempo para assistir teus joguinhos de vez em quando? Se você realmente gosta, você arranja tempo, não arranja? Qual mulher aqui gosta de maquiagem? Você arranja tempo para se maquiar? Pode virar para a mulher maquiada que está do seu lado e dizer: ô, tá bonita, irmã. Gastou tempo hoje, hein? Valeu. Eu vi uma reportagem, meus irmãos, achei que era mentira. O cara casou, foi para a lua de mel, queria processar a esposa no outro dia. Ele conheceu ela pela primeira vez sem maquiagem. Achou que foi enganado. Mas a verdade, queridos, é que aquilo que eu amo, eu arranjo tempo. Se eu não tenho tempo, eu preciso avaliar o meu prazer e o meu amor. E com relação à presença de Deus é assim. Se realmente eu tenho prazer, eu organizo o meu dia para gastar tempo com o Senhor. Sabe, mas muitas vezes eu tenho percebido, até porque viajo muito, vou em muitas igrejas, eu tenho visto uma noiva tão ocupada, mas tão ocupada, que tem deixado a melhor parte, que é estar na presença, que é ter prazer. E nós vivemos dias que, queridos, está passando muito rápido. Nós temos muita correria. Você já viu como é que funciona hoje? Se acontece qualquer coisa no teu corpo, você vai no médico, o que o médico diz para você? Estresse. Às vezes o cara não precisa nem fazer exame em você, ele olha para você e fala: estresse. Se não for estresse, ele diz: é virose. Mas é uma das duas sempre. Agora o estresse, ele está evoluindo. Antes era só estresse, agora já está assim, crise de pânico. Os diagnósticos são sempre dentro de uma ansiedade, porque nós vivemos debaixo de uma correria sempre.
Mas a igreja, a noiva que está sendo adornada, a noiva que está amadurecendo para se encontrar com o noivo, ela tem que ter prazer na presença. E quando realmente o meu prazer está na lei do Senhor, o resto do versículo tem que ser verdadeiro na minha vida. E nela medita de dia e de noite. Ou seja, do meu dia, o que tem de mais importante é a lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. Sabe, queridos, é quando você chega na presença do Senhor e diz assim: o meu prazer está aqui. Eu amo mais que chocolate. Eu amo mais que tudo. Eu amo estar na presença do Senhor. Agora, Deus nos criou para termos esse prazer na sua presença. Porque, meu querido, você concorda que prazer é algo que ou você tem, ou você não tem. Ou você entendeu, tenho prazer na presença, e eu me envolvo com isso, mas vocês perceberam que é relacionamento. Se precisar forçar muito para ter, já não tem prazer. Já não tem prazer. Agora, quando eu entendo que Deus me fez para isso, eu encontro lá o prazer no meu coração. Agora, queridos, se tem um homem que entendeu sobre prazer na Bíblia, esse homem foi Salomão. E eu quero que você abra comigo no livro de Eclesiastes. Salomão, ele buscou prazer em muitas coisas. A Bíblia diz que ele teve riquezas. A Bíblia diz que ele teve sabedoria. A Bíblia diz que Salomão teve 1000 mulheres. Ele só esqueceu que junto com as 1000 mulheres teve 1000 sogras também, né? Concorda? Mas a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. Ele foi um homem que provou do prazer ao extremo. Tudo de Salomão foi ao extremo. E veja só o que o bonitão escreve sobre prazer. Eclesiastes 2, versículo 24. Veja só. E aí eu vou mexer com os gordinhos da casa a começar em mim. Veja só, versículo 24. Nada há melhor para o homem. Ó, quem está escrevendo isso é o cara que tinha um monte de mulher, tinha riqueza, tinha sabedoria, tinha dinheiro, que você imaginasse ele tinha. Aí ele diz: uma coisa é um cara que não tem nada falando o que é melhor para o homem. Entendeu? Aí você diz: cara, você nunca provou nada, como é que você diz o que é melhor? Agora a diferença é um homem que provou de tudo. E o livro de Eclesiastes, ele já está no fim da sua vida, e ele escreve então o que é melhor. Aí ele diz assim: não existe nada melhor para o homem do que comer. Quem aqui tem prazer em comer? Crente não bebe, mas meu irmão come. Agora deixa eu te falar algo. Comer, agora eu preciso abrir meu coração aqui. Comer é algo que dá prazer, meu irmão. Menos para minha esposa. Eu digo: amor do céu, eu tenho um problema na minha casa, meu irmão. Aproveitar que ela não está aqui, não passou bem, está na casa deitado, posso falar dela aqui. A Viviane, ela não come por prazer. A Viviane, ela come por subsistência. Ela passa o dia, ela esquece de comer. Sabe quando que eu vou esquecer de comer, meu irmão? Nunca! Eu sou daqueles que, se eu saio viajar, eu já sei aonde que eu vou parar. Eu penso assim, se eu vou para o lado de Curitiba, eu penso, ó, tem o Anila que é bom. Se for mais tarde, tem o feijãozinho e o bifezinho do Girassol, que é mais chegando lá em cima. Eu já vou, meu irmão, com a viagem programada. A Viana é capaz dela chegar no destino e falar assim: nossa, esqueci de comer. Gente, eu falo: não acredito nisso. E você já viu assim, quem é mais gordinho? A gente não come, a gente tem experiências.
Você já viu uma pessoa mais fit assim, falando de comida? Diz: o que você comeu lá? Comi uma salada com suco detox. Pronto, resolvido. Agora você já viu o gordo falando de comida? A gente fala assim, ó, gente, você fala assim, ó, eu comi aquele bife à parmegiana que na hora que eu cortei. Não é assim que gordo faz? A gente diz assim, ó, na hora que eu cortei, aí ele não continua a frase. Ele vai assim, ó, na hora que eu cortei. É assim? Saiu aquele suquinho da carne. Meu irmão, porque comer dá prazer. Diga o contrário, uma mulher em TPM e alguém chega com chocolate para você. É do céu, não é? Tinha dia que eu chegava em casa, minha esposa estava muito nervosa, eu olhava para ela e falava assim, amor, já chega com chocolate. Já peguei e já resolvia. Dá prazer. Tem comida que não alimenta o bucho, alimenta a alma. Não é assim? Alimenta a alma. Eu e a Vivi, nós somos o oposto lá em casa. Ai, meu irmão, eu sou assim, se eu fico nervoso, eu como. Percebo que eu tenho andado meio nervoso esses dias. Mas sim, eu como, assim, ó. Esses dias eu e a Vivi passamos uma situação difícil na igreja. E eu saí de uma reunião tenebrosa, daquelas abençoadas. Parecia que tinha lidado com legião. Saí da reunião e virei, amor, onde nós vamos comer? Eu tenho que dar aquela saciada. Ela vira para mim e ela diz, não desce nada. Eu falei, então vamos comigo. E toma um suco. Aí nós vamos resolvendo. Mas Salomão diz, ó, não tem nada melhor do que comer, beber. E aí ele diz mais uma coisa. Beber eu não vou falar muito, mas é bom também, né? É bom. Aquela aguinha gostosa, aquele sol, que só aqui em São Miguel e Foz faz. Alguém chega e te dá uma água. Gente, água é um negócio do céu, né? Não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada, e é bom. Como é que pode? É só Deus para criar um negócio assim. Não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, e é bom. Não tem nada melhor do que comer, beber. Agora veja a última coisa que ele diz que dá prazer. E gozar do fruto do seu trabalho. Gozar, alguém deu risada aí, né? Ou pensou em outra coisa, aleluia. Mas e gozar do fruto do seu trabalho, é o que diz o texto. Oh, o povo está animado. Alegria, Jesus. Alegria. É para dar prazer mesmo, aleluia. Isso. Volta aqui agora, vamos lá. Tem coisa melhor do que segunda-feira você pensar assim, tá todo mundo trabalhando e eu, marzão na tua frente, assim, ó. Você só com os pezinhos na areia. Você viu o tanto de gente que tira foto assim? O cara coloca o pezinho, o mar lá atrás, ele fica tirando selfie. E aí coloca assim, segunda-feira. É ou não é bom você chegar numa concessionária, não para você financiar em 72 vezes, mas para você chegar na concessionária, sentir aquele cheirinho arrebatador no teu nariz, a hora que você entra num carro novo, não sabe nem o nome do carro, mas o cheiro a gente sabe, conhece de longe, entra ali e tem condições por causa do seu trabalho de comprar. Vamos falar a verdade, dá ou não dá prazer? Sapato para mulher. Cada ano é uma cor de bota. Ah não, esse ano é a caramelo. Esse ano é a tal. Mas a verdade é que o que está por trás de um sapato para uma mulher é o quê? Prazer. Prazer.
E automaticamente eu só consigo comprar um sapato se eu estou gozando do fruto do meu trabalho. Sabe, comida dá prazer, bebida dá prazer, gozar do fruto do seu trabalho dá prazer. E Salomão está dizendo, não tem nada melhor para o homem do que essas três coisas. Daí ele diz, mas, continua o texto, no entanto vi que isso vem da mão de Deus. Ou seja, o meu comer tem que vir de Deus, o meu beber tem que vir de Deus, gozar do fruto do meu trabalho tem que vir de Deus. Porque aí ele diz, pois separado deste, quem pode comer, quem pode beber e quem pode verdadeiramente se alegrar. Então, comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho está falando de coisas naturais. Mas ele diz, se você separar Deus do teu natural, você vai perder o lugar de alegria. E aí tem pessoas que comem, bebem, gozam do fruto do seu trabalho, mas tiram Deus disso. E isso vira o hedonismo. E a Bíblia diz que desde lá de trás os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que isso virou? Sodoma e Gomorra. Somente o prazer da carne. Porque tirou Deus disso. Agora, quando eu coloco Deus nisso, então Deus está dizendo, você pode ter o prazer em coisas naturais, como comer, beber, gozar do fruto do seu trabalho? Pode, mas não me tire disso. E o que acontece muitas vezes na igreja, já fiz você rir, deixa eu fazer você dar uma choradinha agora. Acontece que na igreja, muitas vezes nós separamos a nossa vida, onde eu tenho o meu trabalho, aonde eu corro atrás do meu pão, aonde eu bebo. Eu já vi situações, eu sei que aqui nós estamos entre líderes, né, pessoas, isso não acontece com você. Mas eu já cheguei em alguns lugares, o irmãozinho estava lá, ó, entortando, e o pastor chega, e já vi cara esconder bebida, e faz não sei o quê. Eu falo, que diferença faz para mim? Tem o Senhor que os seus olhos passam por toda a terra. O Senhor sempre está vendo. Mas às vezes, queridos, nós temos uma mentalidade errada. Essa aqui é a minha vida de igreja. Domingo, quando eu fico mais convertidinho, eu dou meu sábado também, às vezes, dependendo do congresso, ver qual for o preletor. Se eu já tiver quase líder, eu dou até minha sexta numa vigília de vez em quando, uma vez por mês. Aí eu tenho o resto da minha vida. Na minha semana, eu como do jeito que eu quero, bebo do jeito que eu quero, trabalho do jeito que eu quero. Aí o domingo, crente. Deus diz, não separe o teu natural de Deus. Se eu vou na minha segunda, é a mesma coisa que o meu domingo. A minha terça é a mesma coisa que o meu domingo. Não tem como separar as coisas do Senhor das coisas do dia a dia. Estão ligadas. E aí, em Deus, você começa a ter prazer no comer em Deus. Hoje, o que eu preciso fazer na minha vida? Abrindo meu coração, estamos entre líderes aqui, pessoas maduras. Eu tenho buscado em Deus parar de comer por ansiedade. E quando eu fico nervoso, muitas vezes, meu irmão, meu filho foi para a UTI. Ficou 30 dias na UTI, nasceu com 1,6 kg, isso foi há 13 anos atrás. Foi a fase que eu mais ganhei peso. Eu saía da visita da UTI, tenho vergonha de dizer isso para os irmãos, mas eu comia uma pizza inteira sozinho, de tão ansioso que eu ficava. Não sentia nem o gosto da comida. E nisso eu estava separando Deus do meu comer. Parece algo tão simples, mas estou abrindo o meu coração de uma dificuldade que eu tenho. Porque eu fico nervoso e eu falo, não pode nem ser como a minha esposa, que também não come nada, e nem como eu. Por isso que Deus casou nós, para ver se dá certo e equilibra. Mas vocês estão entendendo? Não separe o teu natural do teu espiritual.
anda junto. Tem gente que diz assim: eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou ter muito dinheiro, quando eu conseguir me sustentar, eu venho para a obra. Já começou errado. Já começou separando o trabalho de Deus. Você está entendendo? Agora veja só, Salomão diz: não separe, porque separado de Deus você não vai ter alegria nessas coisas. Agora veja o próximo versículo, versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, e aí vem o que a gente está ministrando, e Deus dá prazer ao homem que lhe agrada. Primeiro Salomão está dizendo assim: não tem nada que dá mais prazer do que beber, comer e gozar do fruto do seu trabalho. Mas ele diz: não separe isso de Deus. E aí no versículo 26 ele conclui o seu pensamento. Ele diz: porque é Deus que dá prazer. O prazer não vem nessas coisas, o prazer vem de Deus. E ele dá esse prazer ao homem que lhe agrada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora veja só o que Ele dá para o pecador. Mas ao pecador Ele dá trabalho. E veja só a continuação desse versículo: para que Ele ajunte e amontoe, mas Ele não vai gostar disso que Ele está amontoando, a fim de dar àquele que agrada a Deus. É a mesma coisa outro ir na academia e você emagrecer. É mais ou menos isso que está dizendo. Parou para pensar nessa bênção? Eu queria isso na minha vida. Outro ir lá e o cara está suando e eu que estou perdendo peso. Mas Deus está dizendo assim, eu sou aquele que dá prazer, e eu dou prazer àquele que se agrada de mim. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas eu não busco a Deus pelas demais coisas que me serão acrescentadas, eu busco o reino. Isso ali é bônus. Agora tem um monte de gente que vem para a igreja por causa das outras coisas que Deus pode me dar, e não porque eu estou buscando o reino. E a igreja madura que ele vem buscar é uma igreja que busca ele e não as mãos dele. Agora o texto diz que se eu encontro prazer nele, o resto vem. Ao ponto que ainda vai ter outras pessoas que vão estar trabalhando. E quem vai receber a bênção? Ela está amontoando para dar para aquele que agrada a Deus. Gente, isso é maravilhoso. Eu confesso que eu já provei de algumas coisas assim na minha vida. Tem coisa, meu irmão, que é só para missionário e milionário. Queridos, eu já fui em lugares. Vou contar uma só para vocês. Podia contar umas 12. Vou contar só uma. Sabe aquele mês que o mês fica mais longo do que o dinheiro da gente? Tem mês que tem 30 dias, que o teu salário dura os 30. Mas tem mês que você fala: meu Deus, parece que está com 120 dias esse mês já. Não chega o dia do teu salário. E aí, eu tenho 2 filhos pequenos. Se é para mim sair de férias, eu preciso sair de férias em período de férias escolares. E meu irmão, pense um cara que estava sem dinheiro em julho. E as crianças começaram: pai, nós vamos para onde? Eu já comecei a pensar: tem um parque tão legal aqui na cidade, filho. Tem uma cachoeira nova aqui em Guarapuava, a gente não conheceu ainda. Sabe quando você vai dando piquenique? Piquenique é bom quando a gente está sem dinheiro. Aí, no meio de tudo isso, eu falei: Deus, não tenho como ir. Estou sem dinheiro, o que eu faço? Meu irmão, recebi um telefonema. Quando eu vi, eu estava num lugar que só de ofurô tinha umas 12. Ofurô. Praia artificial. No condomínio da pessoa que me convidou para estar lá. Cinema no condomínio.
sala de jogos com pista de boliche. Deixa eu ver o que mais que tinha. Tinha um monte de coisa, meu irmão. Um restaurante dentro do condomínio. Comida, comer, beber, se alegrar, gozar do fruto do trabalho. Tudo. E meu irmão, eu não tinha nada de dinheiro. Mas quando eu vi, eu falei, Deus, quanto que eu ia pagar? Gente, Deus já me deu o privilégio de ir em alguns resorts, mas eu nunca fui num resort igual a casa do irmão. Só que, diga-se de passagem, esse cara foi na minha primeira célula. E o homem tinha sumido. A primeira célula que eu fiz, eu peguei esse cidadão. E pense um cara triste de lidar, meu irmão. Só separar ele tentou umas 12 vezes, mais ou menos. Doido. E o homem tinha sumido. Nesse mês que eu estou sem dinheiro, ele me liga. Ué, Eclis, lembra de mim? Eu falei, quem que é? Tal pessoa. Eu falei, cara, que legal. Quanto tempo eu não falo com você? Cara, estou bem hoje aqui. Venha me visitar. Eu estava de férias. Tinha dinheiro para o piquenique. Eu falei, então vamos. Quando eu cheguei lá. Porque quando ele fazia parte da minha célula, na casa dele não tinha mesa. Na casa dele não tinha sofá. E como eu estava de férias, fazia muito tempo que não via, eu falei, então eu vou. Não imaginava o que Deus tinha feito na vida dele. Quando eu vi meu irmão, eu estava na banheirinha, o furou assim, ó. Só sargando o bore, como dizem, né? Só ali. E eu digo, Deus, o Senhor faz coisas com a gente que é só para missionário e milionário. No caso, eu era o missionário da história. Mas você prova igual, por quê? Porque é Deus que faz. Deus nos leva onde Ele quer. Isso tem sido uma verdade na minha vida, meu irmão. Mas não porque eu tenho prazer nos lugares, mas porque eu tenho prazer na presença. E quando eu estou na presença e não separo as outras coisas de Deus, Deus faz coisas maravilhosas. Eu já tive, meu irmão, vou te contar só uma, cerejinha do bolo, tá bom? Eu tive 2 experiências que me deram muito prazer. A primeira, sabe aquele dia que, não é que tua geladeira está vazia, mas o que tem na geladeira você não está com vontade de comer. Alguém já passou por isso? Porque Deus não deixa o justo mendigar o pão. Então pelo menos aquele pão ali vai ter. Mas eu estava naquele dia que eu abri a geladeira e falei, mais. Aí a mulher não estava na casa, meu irmão, tinha saído atender. Eu sabia que ela ia voltar tarde, porque pense uma mulher que cozinha bem, é a minha mulher. E faz comida árabe e tudo, eu sou o retrato de que ela cozinha bem. Eu sou a prova. Eu casei há 45 quilos atrás. E aí cheguei um dia na geladeira lá e não tinha nada que eu queria. Eu olhei e falei, essa comida do almoço não quero. Olhei os ovos, porque ovo salva a gente de vez em quando, né? Você vira tudo, põe um ovo em cima e fica bom. E eu olhei pro ovo e falei, não quero ovo hoje. E aí, fechei a geladeira, fui para frente da TV e pensei assim, nossa, eu queria aquela carne daquele restaurante, mas no dia estava meio curto, não podia só ligar e pedir. Era falta de tempo, entende? Aí eu pensei assim, eu queria aquela carne. Coisa de doido, meu irmão, coisa de doido foi isso esse dia. Eu pensei assim, eu queria aquela carne. Aquela que vem com a farofinha no canto assim, ó. Aí ela tem um vinagretezinho do lado. A saladinha que eu nunca como fica aqui do ladinho. E eu tô ali, pensando. Aí chegou um momento que eu tive um choque de realidade. Falei, tem que ir para a geladeira de novo. O negócio está gritando aqui dentro. E a carninha nada. Abri a geladeira de volta. Falei, puxa. Falei, mas não vou comer. Sentei.
De repente, meu irmão, no de repente de Deus, tocou a campainha da minha casa. Não tinha marcado com ninguém. Falei, só falta ser demônio, alguém endemoniado, e eu com fome. Abri a porta. A dona do restaurante na minha casa. Ai, me dá até água na boca, espero que eu tenha que. Aí, ela com uma marmitinha. Ela falou, pastor, o senhor não se incomoda de eu trazer uma marmita para o senhor? Quando eu abro a marmitinha, aquela carne com aquele vinagretezinho do lado da farofinha em cima, do jeito que eu tinha pensado, meu irmão. A salada também, mas você veja que eu nem falei dela. Gente, do jeitinho que eu tinha imaginado. Quando a irmã foi embora, eu fechei. Eu comi aquela carne como se fosse a melhor refeição do mundo. Mas sabe por quê? Porque foi a primeira refeição que eu sabia que tinha a presença de Deus por trás dela. Eu não orei aquele dia, mas Deus respondeu um desejo do meu coração. E ela pegou e falou assim para mim, pastor, quando eu cheguei no restaurante hoje, eu coloquei essa carne para assar para o senhor. Ou seja, antes de eu expressar aquele desejo, a carne já estava sendo preparada no restaurante para mim. Você tem noção do que é isso? É você chegar num ponto que você não encontra prazer nas coisas. Você encontra prazer nele, mas aí as coisas vêm. E o que é o erro da igreja hoje? Busca Deus pelas coisas. E muitos correm atrás de coisas e esquecem de Deus. Mas deixa eu dizer, busque a Deus e tenha prazer nele. E aí você vai provar de todas as coisas. Porque Deus diz que Ele que dá prazer. Eu vou um pouquinho mais fundo com vocês agora. Não sei por que eu estou brincando tanto hoje. Deixa eu ser mais sério agora, aleluia! Quem aqui já construiu uma casa? Já teve o privilégio de construir a casa? Quem aqui fez projeto para construir a casa? Que bom, isso é importante. Mas você concorda que o projeto é a ideia original? Tem gente que quando faz o projeto da casa diz assim, minha casa vai ter 500 metros quadrados. Que o projeto aceita tudo, não aceita? Vai ter piscina, aleluia, closet, tudo, banheiro de hidromassagem, cinema, aleluia. Aí o cara faz o projeto, aí ele vai para o material de construção, aí de 500 metros vira 400, de 400 vira 200, aí ele já pega o financiamento Minha Casa Minha Vida e fica devendo 30 anos. Mas você concorda que o projeto era a ideia que dava mais prazer? Às vezes no decorrer da construção não aconteceu do jeito como gostaria. Às vezes também tem casos que fica até mais, né? Mas a realidade geralmente diminui o projeto. Você concorda comigo que quando Deus criou todas as coisas lá atrás é porque essa era a ideia de Deus? No decorrer do processo de construção do relacionamento homem e Deus, o homem decidiu não fazer do jeito que era o projeto original. Mas Deus sempre teve um plano de prazer para o homem. Sabe por quê? Deus cria o homem e Deus coloca o homem no jardim do Éden. Jardim, queridos, significa um lugar fechado. Agora você sabe o que significa Éden? Éden significa prazer.
Então, quando Deus cria o homem, Ele diz: eu vou fazer para o homem um jardim fechado de prazer. Esse era o plano original de Deus. E o homem vai ter prazer em quê? Ele vai comer, porque Deus diz assim para ele, ó, de todas as frutas do jardim, você pode comer de todas elas, menos uma. Perceba que quando a serpente fala com Eva, ela fala ao contrário. Ela fala da proibição de Deus, sendo que Deus disse: você pode comer de todas, e Ele deixou uma só para saber no que realmente o homem teria prazer. E Ele disse: você vai comer de todas as frutas do jardim, menos de uma. Você vai beber. Você parou para pensar como é que era um fruto, um suco de um fruto do jardim, do Éden, sem conservante orgânico, R$18 o quilo. Que agora dizem é orgânico, já aumenta o quilo, você viu? O preço já aumenta só de falar que é orgânico. Agora você imagina isso no Éden. A melhor fruta, o melhor suco e o melhor trabalho. Sabe por quê? Porque o trabalho era cuidar do jardim. Só que a Bíblia diz que ele nem suava. Porque depois que vem o pecado, que Deus diz: agora do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Então era um trabalho que dava prazer, o comer que dava prazer e o beber que dava prazer. Mas se lembra que Salomão disse que não pode separar isso de Deus. O homem tinha prazer também na sua família. Porque quando ele estava sozinho, Deus chega para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Sabe qual é o projeto original de Deus para o casamento? É que homem e mulher tenham prazer. E o inimigo fica dizendo: não, casamento é terrível, casamento é horrível. Casamento é lugar de bênção, casamento é lugar de prazer. Não é bom que o homem esteja só. Ele diz: eu vou dar uma família para o homem vai comer, o homem vai beber, o homem vai se alegrar. Mas o que era o principal do jardim e coroava esse lugar de prazer? Na viração do dia, Deus sempre vinha. O homem comia, o homem bebia, ele cuidava do jardim, esse era o seu trabalho. Ele tinha sua família, ele tinha sua mulher, ele tinha prazer. Mas o que coroava o prazer do homem era que Deus sempre vinha na viração do dia. Ele não separava. Todos os dias o homem estava na presença de Deus e isso gerava prazer. No meio de tudo isso, a Bíblia diz que chega um momento onde a mulher encontrou o prazer em outra coisa. E perceba que ela encontrou o prazer em comer. Ela foi lá e comeu do fruto. E nisso, ela separou Deus. E o pecado entra. E algo, o plano original, o projeto original muda. Porque o projeto era ter prazer na presença de Deus. Esse era o projeto original. Mas agora o homem passa a ter prazer no pecado. E até hoje muitos continuam tendo prazer no pecado. E deixa eu te falar algo, você pode até se assustar com isso, mas não dá para dizer que o pecado não traz prazer. O pecado traz prazer, traz ou não traz? Você chegar para um jovem que está ali fazendo força para se manter virgem, se você chegar para o cidadão e falar assim: não faz antes não, porque não dá prazer. Claro que dá prazer. Relação sexual dá prazer. Pecado, meu irmão, é igual pudim de leite na boca de banguela. Ele fica meio empastado com o negócio, mas dá prazer. A mentira é dizer que não dá prazer. Dá prazer. Só que o problema é que o fim do pecado é morte. Mas não adianta a gente dizer: se não desse prazer, você acha que o povo continuava pecando? Ai, deixa eu pecar, que tá matando. Tá dando prazer. Só que é um prazer separado de Deus, separado da presença. E se eu separo o prazer da presença,
eu não vou me alegrar, é o que diz o livro de Eclesiastes. Agora, quando o meu prazer está na presença, eu tenho a alegria verdadeira. E a verdade é que dentro do projeto original de Deus, o pecado entrou. E aí o homem para de ter prazer na presença, que vinha na viração do dia, e começa a ter prazer no pecado. Agora, sabe o que me chama a atenção? Mesmo o homem no pecado, Deus ainda tinha prazer no homem. E ele veio ainda na viração do dia. Só que aí o homem se escondeu daquele que verdadeiramente poderia dar prazer para ele. E infelizmente tem muitos que conhecem Jesus, mas às vezes por causa dos seus pecados estão escondidos da presença. Deus continua vindo, meu irmão. Mesmo que você corra o dia inteiro com o seu trabalho, mesmo que você tenha prazer em outras coisas, mesmo que a tua vida de devocional seja 5 minutos por dia antes de você dormir, Deus continua vindo para ter prazer com você. O homem sai do lugar de prazer. E a Bíblia diz que o homem se escondeu de Deus. Por que essa palavra Deus está trazendo de volta ao meu coração? Anos depois de Deus ter me dado, eu tenho visto uma igreja escondida hoje, que fica tentando colocar folhas de figueira para esconder o seu pecado diante de Deus. Sendo que se eu tenho dificuldades, o meu lugar é na presença daquele que pode me limpar e pode me purificar. O homem, ele tenta resolver por si só e esconder as suas vergonhas de Deus. Mas Deus vem. Deus mata um cordeiro. Deus cobre o homem. Porque o único que pode tirar o meu prazer do pecado e atrair o prazer para Ele é Ele mesmo. Por isso que o salmista diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E ele diz: sim, Senhor, eu buscarei a tua presença, até o desejo de buscá-lo vem dele. Não é algo que você faz força, é algo que Ele coloca nos nossos corações, do mesmo jeito que a palavra nos declara que Ele colocou a eternidade no coração do homem. E aí você para de ter prazer no pecado. Quantos líderes hoje sofrendo com a imoralidade? Quantos líderes sofrendo com a pornografia? Quantos sofrendo com pecados sexuais? Ah, pastor, isso não tem problema comigo. Mas quantos têm prazer na fofoca? Tem um prazer enorme de falar da vida dos outros. Para aquilo que a gente tem prazer, a gente gasta tempo. Não fala de Jesus para ninguém, mas da vizinha fala para a rua inteira. Por quê? Porque dá prazer. Porque dá prazer. Mas o lugar que era um lugar fechado de prazer, o homem permitiu que o pecado entrasse. Quando o pecado entrou, o homem começou a ter prazer no pecado. Deus mata um cordeiro, cobre o homem, e com isso ele estava dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo virá, e vocês pararão um dia de ter prazer de volta no pecado, e vocês pararão de ter prazer no pecado e voltarão a ter prazer na minha presença. Então não é o comer ou beber, é cumprir a vontade daquele que me enviou. Isso que me dá prazer, a minha comida e a minha bebida. E aí, queridos, tem um momento, porque lá no Éden, o homem sentiu mais prazer no pecado do que na presença. E ele negociou a presença por causa do pecado. E infelizmente tem muitos fazendo isso até hoje. Eu negocio a presença por causa do pecado. E Jesus precisava devolver para o homem esse prazer de estar no jardim mais uma vez. E aí o que me chama a atenção é que Jesus vai a um lugar chamado o Jardim do Getsemane. E ali o que estava em jogo era a minha e a sua vontade, que precisava ser redimida. E o Senhor Jesus diz: Deus, se possível, passa de mim
esse cálice. Ele sabia o que ele iria passar para levar a humanidade de volta para a presença. Mas nesse momento, ali o Senhor Jesus, a minha falta de vontade de estar na presença de Deus, a minha falta de vontade de estar buscando meu Deus, nesse momento, o Senhor estava remindo a minha e a sua vontade. Quando Ele diz, mas não seja feita a minha vontade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus não tinha vontade de ir para a cruz? Ele disse, ninguém tira a vida de mim, mas eu voluntariamente a dou. Jesus veio para a cruz. Ele tinha vontade de morrer na cruz. O que ele estava remindo nesse momento? Do mesmo jeito que quando foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele estava levando a maldição da terra. Quando Deus diz que por causa do pecado da terra vai brotar espinhos e do suor do teu rosto você vai comer o teu pão, por isso foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, para remir a maldição da terra. Mas quando o homem decidiu ter mais prazer no pecado, o Senhor Jesus vem e diz, a partir de agora, não vai ser feita a vontade do homem. A partir de agora, vai ser feita a tua vontade. E qual é a tua vontade? Qual é o teu plano original? Os homens estarão todos os dias na tua presença, ó Senhor. E a Bíblia diz que ele entra em tal angústia de alma. A alma fala daquilo que eu tenho prazer. A alma fala da minha vontade. E a angústia do Senhor Jesus foi tão grande naquele momento que começa a soar gotas de sangue. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Onde foi o primeiro lugar que o sangue de Jesus caiu? No jardim. No jardim. E quando o sangue de Jesus cai no jardim, ali simbolicamente estava dizendo, o homem vai voltar a ter vontade de estar na presença. Porque até então, somente um homem entrava na presença de Deus. Uma vez por ano, no nosso calendário, perto do dia 10 de outubro, que era o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava na presença. Mas depois que o Senhor Jesus morre, a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. Não foi algo que o homem podia fazer, foi Deus que fez, porque o plano original de Deus é sempre estar junto com o homem, para que o homem tenha prazer na presença dele. O sangue de Jesus cai no jardim, e a minha e a sua falta de vontade de estar na presença de Deus foi remida ali. Hoje os homens desejam por ele, o desejado das nações. O livro de Cantares diz, o meu amado está batendo a porta. As minhas entranhas se estremecem de amor por Ele. Ele é o desejado, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Os olhos dele me atraem, e me atrai muito mais do que o pecado, me atrai muito mais do que as coisas desse mundo. E sabe, quando você entender isso, você vai parar de ler a Bíblia porque você tem que ler, você vai parar de orar porque você tem que orar, você vai começar a ter prazer em estar na presença. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi vertido naquele jardim, para que a morte do jardim fosse tirada, meu irmão, e você tenha um livre acesso à presença, e que este lugar te dê o verdadeiro prazer que a sua alma necessita. Mas não para aí, meu irmão. No final do livro de Mateus, a Bíblia diz que Jesus foi enterrado. Agora, onde que Jesus foi enterrado? No jardim do sepulcro. Na Bíblia não tem nada por acaso. Era um cemitério, um jardim onde os mortos eram enterrados. Tinha morte no jardim, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia o meu Jesus ressuscitou.
E a morte que estava no jardim foi tirada. Com isso, meu irmão, não aceite. Me perdoe, porque no português fica muito estranho te dizer isso. Mas não aceite ter uma vida de oração morta. Não aceite ter uma vida de palavra morta. Aprenda a ter o teu prazer na lei do Senhor, porque a morte do jardim foi tirada. Tem pessoas que precisa que esteja sendo organizado isso na igreja, para que eu possa ter o meu horário de oração, o meu tempo de oração. Meu irmão, quando você aprende a ter prazer, não que isso seja errado, mas você entende que tem pessoas que vêm pelo compromisso e não pelo prazer de estar. E quando a morte foi tirada, hoje nós podemos ter um livre acesso à presença. Eu não sei como que você ouve essa palavra, mas a maneira como essa palavra tem mexido comigo me faz lembrar do livro de Apocalipse, aonde uma exortação que foi feita para a igreja foi: o que eu tenho porém contra ti é que você perdeu o seu prazer. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra o que fez você perder o prazer e retorna às práticas das primeiras obras. Sabe o que são as primeiras obras? Jejum, oração, leitura da palavra, prazer nessas coisas. E aí o texto diz: porque senão eu virei contra ti e removerei o seu candeeiro. O candeeiro era o que trazia luz para a igreja, numa época onde não existia iluminação. E muitas igrejas têm vivido sem luz, porque perderam o prazer no primeiro amor. Eu sei que essa é uma palavra que exige de você uma resposta. Não é necessariamente eu orar com você, mas é uma resposta que você diz, que você dá, aliás, a Deus, aonde você diz assim: Deus, o brilho desse mundo se apaga diante de ti, os meus olhos estão fixos em ti. Eu quero ter prazer mais na tua presença do que em qualquer outra coisa. Mas a verdade, Deus, é que hoje eu ainda tenho prazer no pecado, e eu preciso que essa morte seja tirada de mim. Deus, eu ainda tenho mais prazer no meu trabalho. Eu dou horas e horas e horas do meu dia para isso, mas eu dou tão pouco para a tua presença. Vocês estão entendendo? Mas isso não vem de nós. Até o desejo de adorá-lo vem dele. O desejo de buscá-lo vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu sinto um chamado de Deus para nós essa noite, dizendo: venham, rendam-se na minha presença. Não por obrigação, não porque nós temos coisas para fazer, não porque nós somos uma resposta como igreja, não, porque nós amamos a sua presença. E hoje o véu já se rasgou, é um caminho que está disponível para nós, mas infelizmente nós usamos tão pouco. A palavra do Senhor nos declara: agora entremos com confiança na sua presença, pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu pelo seu sangue. Queridos, tem experiências maiores, tem manifestações maiores. Sabe, tem um lugar da presença onde as palavras são demais, aonde você se sente quão pequeno eu sou diante de um Deus tão grande. Queridos, eu já vi cegos enxergarem. Eu fui numa conferência onde eu vi paralíticos que andaram na minha frente. Eu conversei com uma missionária numa conferência que ela teve a experiência de andar por sobre as águas. E eu falei: meu Deus, que lugar é esse? E eu estava tão impressionado com os milagres, tão impressionado com os milagres. E sim, os milagres, eles são maravilhosos.
Mas muito maior que os milagres é conhecer o milagroso. E uma vez eu termino a minha palavra com essa experiência. Me perdoe, me empolguei, nem sei que horas são, mas com isso termino. Perdão, pastor, pelo horário, agora que eu vi aqui que horas são. Eu estava no meu 33º dia de jejum, ministrando na igreja. Na nossa igreja tinha uma escada, e eu desci no primeiro degrau da escada. Estava um mover aquele culto, e de repente, queridos, nosso templo é grande, tem uma porta no meio, e eu vi Jesus entrando naquela porta. Eu sabia que era Ele. Ele brilhava, 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 brilhava. E Ele veio um passo após o outro andando naquele corredor. E à medida que Ele vinha, as pessoas começaram a chorar. Alguns caíram. E eu estava vendo tudo aquilo. E eu parei, eu não fazia mais nada no culto. Mas, queridos, aconteceu algo naquele culto que eu não consigo explicar para vocês. De repente Jesus veio e ficou do meu lado. Quando Ele chegou do meu lado, Ele disse: Weckles, agora você não precisa fazer mais nada. Eu deitei aos pés dele. Chorei, 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 chorei. Esqueci do culto, das pessoas. Eu não estava mais nem aí para ninguém. E de repente Ele saiu do meu lado. Ele começou a caminhar no meio do povo. E alguns caíam. Alguns começavam a gritar quando Ele passava. Alguns foram curados aquela noite. E eu dizia: o Senhor Jesus, o Senhor é tão maravilhoso. E por que a gente te conhece tão pouco? Por que a gente tem o Senhor disponível a nós todos os dias? Aquele que tem o mundo inteiro nas mãos dele está disponível para mim todos os dias. Mas eu me envolvo com tantas outras coisas, porque o meu prazer ainda está nas coisas desse mundo. E eu chorei na presença de Deus. E eu tenho escutado um clamor, porque o clamor dos últimos dias é o Espírito que se liga à noiva e diz: vem, Jesus. Nós precisamos dele, não dos nossos resultados. Nós precisamos da presença dele e não das nossas conquistas que o meu comer, o meu beber e o meu trabalho possa me dar. Eu preciso dele. Eu termino essa mensagem te perguntando: onde realmente a sua alma tem prazer? Qual é o lugar que a tua alma realmente se satisfaz? Sabe, queridos, feche os teus olhos nessa hora. Eu sei que eu estou com o nosso horário avançado. Não precisamos fazer muita coisa nesse momento. Eu só venho te dizer: a morte do jardim foi tirada. Você pode decidir voltar a ter prazer na presença dele. Pai, eu amo a tua presença, Jesus. Pai, mas muitas vezes eu me envolvo com tantas coisas. Às vezes parece até uma correria justificável. Eu estou cuidando da tua igreja. Eu estou orando, eu estou lendo, mas quantas vezes, Deus, eu sei. É porque eu tenho tantas pregações para fazer. Eu tenho que ter um conselho sábio para aquele que vai me procurar. E muitas vezes, Deus, eu me perguntei: se eu não tivesse tudo isso, será que eu te buscaria da mesma forma, Deus? Essa é uma noite onde as nossas máscaras caem. Porque muitos ainda têm tanto prazer no pecado e dão tanto tempo para ele.
Mas tem um clamor do Deus vivo dizendo: o plano original é que você tenha prazer na minha presença, que você decida ter uma vida de jardim, não uma vida de sepulcro. Pai, leva a tua noiva de volta a ti. Quem tem a noiva é o noivo. Pai, nós não queremos ser a noiva que olha para outros homens. Nós não queremos ser a noiva que está tão preocupada com os seus afazeres. Pai, nós queremos a tua presença. Eu sinto que o Espírito está tocando no coração de alguns aqui. Esta noite você precisa tirar as folhas de figueira. Essa noite você precisa se desnudar diante dele. O salmista diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Sim, Senhor, eu buscarei a tua presença. Pai, essa noite procurei transmitir a tua palavra, Pai, de uma forma tão simples. Leva-nos, Senhor Jesus, a termos verdadeiro prazer na tua presença. Eu declaro pelo Espírito de Deus, alguns serão atraídos para um nível de busca que você nunca viveu na sua vida cristã. Eu sinto uma mudança, a morte do teu jardim está sendo tirada hoje. Jesus, o poder da ressurreição se manifesta no teu jardim e você vai voltar a desejar a presença mais do que qualquer outra coisa. A morte do jardim está sendo tirada. Pai, eu faço uma declaração no reino espiritual sobre essa casa essa noite. Que essa igreja não seja conhecida pelos resultados. Que essa igreja seja conhecida porque aqui tem um povo que te busca de todo o coração. Que pessoas sejam atraídas para este lugar, porque nesse jardim aqui tem presença. É o que eu declaro sobre essa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Perdão pelo horário, tá, gente? Eu me empolguei demais nas brincadeiras hoje, perdão. Amém. Que essa palavra continue falando o teu coração nessa noite e deixando Deus ministrar a sua vida. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: é com você, amigo. E depende de você. Amém? Então tá bom. Gente, nós vamos orar encerrando. Tem cantina lá embaixo, tem a livraria ali. Amanhã nós vamos ter quero convocar um tempo para toda a liderança amanhã cedo. Tá? Então às 9 da manhã a gente vai estar aqui. Vai começar o louvor. E logo depois o pastor Oecles já vai estar ministrando amanhã. Vai ser uma sessão para os líderes, tá? Pastores, líderes de célula, convoque seus discípulos, tá? Para estar aqui, né? A gente quer estar alinhando e abençoando e direcionando nossa liderança aí para esse tempo e para esse semestre. Amém? Então tá bom, às 9 da manhã. Amanhã à noite vai ter a celebração normal, né? Convoca tua célula, teus discípulos para a gente estar aí. E daí amanhã nós vamos ter o encerramento da revisão à noite, às 19h30, né, aberto para toda a igreja daí, tá bom? Se coloque de pé nesse momento. Se não passou lá no cantinho, lá tem, né, passa lá na livraria, na camisetaria lá da Oasis. Tem pastel fritinho lá embaixo. Tá bom? Você está sendo abençoado e abençoando também. Amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar, abençoando sua vida nesse momento. Pai, tantas coisas o Senhor já tem feito,
tantas realidades que o Senhor já tem trabalhado no nosso coração, e que nessa noite nós possamos estar alinhados a isso. Que o amor pela Tua presença, que a paixão pela Tua presença, que o nosso prazer possa estar em Ti, Senhor. Como o Senhor já tem alinhado a vida dessa igreja, como o Senhor já tem nos chamado e nos despertado a isso, Pai. Que possamos realmente voltar o nosso coração inteiramente a essa realidade, Pai. Pai, eu abençoo cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite, e que o Senhor continue ministrando, Pai, que eles possam discernir, que eles possam comprovar essa palavra sobre os seus corações. Nós abençoamos a cada um aqui, Pai, e que este tempo de revisão possa ser um marco, um divisor de águas na vida deles, no ministério deles, no chamado deles, em nome de Jesus. Amém e amém.